Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão em textos de 5 de fevereiro, cujos capítulos na leitura do dia estão em Marcos 1 e Êxodo 6 e 7. Muitas coisas têm a serem ditas em Marcos, mas o que o Senhor colocou no meu coração a compartilhar com você com base em Êxodo, no capítulo 6, nos versos 2 e 3. Algo muito importante que nós não podemos nos esquecer. Êxodo 6, versos 2 e 3 diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E essa é a questão. Você conhece bem a Deus? Eu conheço bem a Deus? Conhecer bem a Deus é primordial para cada um de nós, para mim e para você. É algo que importa que seja contínuo e crescente. Eu vejo isso em Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, Paulo, orando pelos irmãos da igreja de Colosso, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Há quem esteja enganado, achando que conhece a Deus. Tito 1, 15, 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse é o problema. Porque nós devemos conhecer bem a Deus, mas muitas vezes nós nos enganamos achando que conhecemos a Deus. Dizemos que conhecemos a Deus, acreditamos que conhecemos a Deus, mas muitas vezes isso não é uma verdade. E a gravidade disso é de que quem não se importa em conhecer a Deus, hoje é alguém que fica à deriva. Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quem são esses? Aqueles que no capítulo 1 de Romanos nós vimos em alguma meditação não de muitos dias atrás, de que tiveram a revelação de quem é Deus, mas não glorificaram a Deus, não se importaram em conhecer a Deus. Tais pessoas estão indesculpáveis. E aí, hoje fica a deriva, mas depois, ou seja, hoje vive do jeito como Deus permite viver. Deus larga de mão, vamos chamar assim. Hoje, mas e depois? Depois essa pessoa vai sofrer uma eterna condenação, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 6 a 10. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos
e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Você está entendendo? Conhecer bem a Deus é questão de vida eterna. João 17, 1 a 3. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você entende? Além do que é traduzido aqui como Senhor, talvez na sua Bíblia esteja com letras maiúsculas, que na verdade é o substitutivo que adotaram para o tetragrama, que representa o nome próprio de Deus, que em algumas Bíblias é traduzido como Javé ou Jeová, e aí tem aqueles que chamam de Yehowa, Yahweh, né? É o tetragrama Yod, Re, Vav, Re, se eu não me engano, em hebraico. Além desse tetragrama, que é traduzido como Senhor, com todas as letras em maiúsculo, nós encontramos diferentes títulos para Deus em todo o Antigo Testamento. Você tem ali Elohim, significando Elohim, né? Significando Deus, Adonai, significando Senhor. E aí você tem o El Elohim, o Deus Altíssimo, em Isaías 14, 13, 14. Você tem o El Roi, o Deus que vê, Gênesis 16, 13. El Olam, o Eterno Deus, Isaías 40, 28. E o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E como Todo-Poderoso, ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas pelo seu nome, Senhor, pelo tetragrama, ele não foi perfeitamente conhecido. Encontrar o Todo-Poderoso é saber que Deus está no governo. Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. Encontrar o Todo-Poderoso é lembrar que a ira de Deus vem. Isaías 13:6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Encontrar o Todo-Poderoso é saber que Deus julga com justiça. E essa ira, ela vai ser derramada com justiça sobre aqueles que rejeitarem a Cristo Jesus. Apocalipse 16, 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É um julgamento justo. Encontrar o Todo-Poderoso é louvar a Deus. Apocalipse 15, 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Tem até um louvor, uma canção gravada de muitos anos atrás, com base nesse texto de Apocalipse. Encontrar o Todo-Poderoso é reconhecer que Deus é santo. Apocalipse 4, 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Você reconhece que Deus é santo? Encontrar o Todo-Poderoso é ser aperfeiçoado na presença de Deus. Quando ele aparece a Abraão, ainda chamado de Abrão, Gênesis 17, 1 e 2. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor
a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Encontrar o Todo-Poderoso é dar fruto. Gênesis 35, 9 a 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o, e disse-lhe: Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Além do dar fruto, eu vejo que também é confiar na palavra de Deus. Uma palavra que ele já havia dito a Abraão, reforçou a Isaque e depois reforçou a Jacó. Encontrar o Todo-Poderoso é aguardar a vinda de Jesus. Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Encontrar o Todo-Poderoso é ter comunhão com o Pai Celestial. Segundo os Coríntios 6, 16 a 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Apesar de tudo isso, que significa contemplar o Todo-Poderoso, ainda não é conhecê-lo perfeitamente. Ainda não é. O texto diz, versículo 3 de Êxodo 3, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, nós só conhecemos bem a Deus quando nós conhecemos o Senhor, o Yahweh, o tetragrama, o nome do Senhor, traduzido como Javé, como Jeová. E eu não estou falando da grafia do nome, eu não estou falando da maneira como as pessoas se referem ou querem descobrir como se pronuncia. Não é disso. O tetragrama, que é traduzido aqui para a gente como Senhor, tudo maiúsculo, ele é usado no relacionamento entre o Deus verdadeiro e o seu povo. Toda vez que você vê o uso aqui no Antigo Testamento, está mostrando o relacionamento entre Deus e o seu povo. Lembra que acabei de falar de 2 Coríntios 6, 16 a 18, de ter comunhão com o Pai Celestial, no relacionamento entre Deus e o seu povo, entre pai e filhos. Esse relacionamento é evidenciado nas vezes em que nós encontramos aqui na palavra o Senhor, tudo maiúsculo. Ao ser empregado, ele enfatiza a santidade de Deus, o seu ódio pelo pecado e seu amor pelos pecadores. O nome do Senhor representa a sua pessoa, a sua atuação, a sua reputação, a sua glória, a sua autoridade e o seu caráter. Quando eu falo conhecer o nome de Deus, eu estou dizendo conhecer a sua pessoa. É desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Salmo 91, verso 14, olha o que nos diz. Porquanto tão encarecidamente me amou,
também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Conheceu o meu nome é aquele que me amou encarecidamente. Aquele que ama a Deus o conhece pelo nome. Conhecer pelo nome é conhecer quem ele é conhecer a sua pessoa. Nomes que nos possibilitam conhecer os atributos e o próprio ser de Deus. Por exemplo, Yahvé Jireh, o Senhor proverá, lá em Gênesis 22, 13 e 14. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17, 15. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz, Juízes 6, 24. Yahvé Sabaô, o Senhor dos exércitos, 1 Samuel 1, 3. Yahvé Makadashem, o Senhor que vos santifica, Êxodo 31, 13. Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, 1. Yahvé Tzekenu, o Senhor justiça nossa, Jeremias 23, 6. Yahvé El-Molá, o Senhor Deus que recompensa, Jeremias 51, 56. Yahvé Naquei, o Senhor que fere, Ezequiel 7, 9. Yahvé Chamar, o Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. Yahvé Rafá, o Senhor que sara, Êxodo 15, 16. Moisés, Deus falou isso com Moisés aqui. Mais à frente, em Êxodo 33, nos versos 12 a 16, Moisés ele pede para conhecer a Deus. Senhor, eu quero te conhecer. Deus prometeu a ele, no versículo 19, que se revelaria a ele parcialmente. E cumpre essa promessa. Êxodo 34, dos versos 5 a 7. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Ele quem? Deus. O próprio Deus proclamou o seu nome. Aqui no capítulo 6, no verso 3, ele diz que pelo seu nome ele não foi perfeitamente conhecido nem por Abraão, nem por Isaac, nem por Jacó. Mas a Moisés ele revelou o nome. Continuando, Êxodo 34. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O nome do Senhor. E apesar dessa ter sido uma aparição que protegia Moisés, se Deus se revelasse completamente ali, Moisés morreria, essa experiência da revelação de Deus a Moisés, ela foi poderosa. É Deus que se permite ser conhecido. É Ele que se revela a nós. E de uma maneira inédita, o nome do Senhor foi proclamado, mostrando ali qual é a natureza de Deus. Deus ele se revelou como misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. É um Deus que guarda a misericórdia. É um Deus que perdoa a iniquidade, os pecados cometidos por uma disposição perversa. É um Deus que perdoa a transgressão, aquela que é a rebelião contra Deus. É o Deus que perdoa o pecado quando você e eu erramos o alvo. Deus, ele é misericordioso, mas não inocenta o culpado. Quando Moisés, Deus revelou o seu nome a Moisés, revelando a sua natureza, Moisés teve algumas atitudes na continuação de Êxodo 34, versos 8 e 9. Porque quando nós conhecemos bem a Deus, nós fazemos como Moisés fez. Êxodo 34, 8 e 9. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor,
se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. O desejo de Moisés era ter uma visão direta de Deus, mas a experiência de ver somente as costas de Deus, e Deus revelando o seu nome ali na sua natureza, produziu em Moisés uma completa rendição e humilhação a Deus. Quando eu vejo em Moisés apressou-se, eu vejo uma prontidão e não uma procrastinação no relacionamento com Deus. Quando o texto diz inclinou a cabeça à terra, eu vejo um quebrantamento de quem verdadeiramente conhece a Deus e não a altivez. Quando eu vejo que ele adorou, eu vejo que quem conhece bem a Deus é alguém que, na verdade, entrega toda a adoração ao Senhor e não coloca outras pessoas no altar do seu coração. Quando você conhece bem a Deus, você faz como Moisés, que ele declara, se tenho achado graça aos teus olhos, ou seja, priorizando a vontade de Deus, ou seja, se for da sua vontade, se eu achei graça diante do Senhor, é alguém que abre mão da sua vontade, prioriza a vontade de Deus. Quem conhece bem a Deus é quem faz como Moisés declarou, vá agora o Senhor no meio de nós. É alguém que busca a presença de Deus. É alguém que quer sempre o Deus conosco. É alguém que não é autossuficiente. Quem conhece bem a Deus é quem reconhece as suas misérias e não faz uma avaliação errada de si mesmo, quando ele declara, porque este é povo de dura cerviz. Você reconhece os seus pecados? Você admite que você precisa de um Salvador? Quem conhece bem a Deus é quem é movido em arrependimento e confissão, quando Moisés declara, porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Quem conhece bem a Deus é aquele que tem o desejo de pertencer a Ele, fala como Moisés declarou, e toma-nos por tua herança. Agora, o que acontece quando temos um encontro com Deus e Ele se revela a nós? Você já se encontrou verdadeiramente com Deus? Como? Como conhecer bem a Deus, que se revelou como misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade? Voltando para o capítulo 6 de Êxodo, o verso 6 nos dá um indicativo, porque quando ele começa a falar no verso 2, eu sou o Senhor, e diz que, como Todo-Poderoso, ele apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, mas pelo nome O Senhor, ele não foi perfeitamente conhecido. No verso 6, vou ler do 4 em diante, e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Ou seja, novamente reafirmando o seu nome, a sua natureza, Senhor. Daquele que se revela como misericordioso, piedoso, tardio em ira e grande beneficência e verdade. Eu sou o Senhor. Fala para eles isso, que eu sou o Senhor, que eu sou misericordioso, que eu sou piedoso, que eu sou tardio em me irar e que sou grande em beneficência e em verdade. Fala para eles. Mas aí ele continua, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Lembra da reflexão anterior? Para quem que isso aqui estava apontando? Para o Senhor Jesus. Como conhecer bem a Deus, que se revela como misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande beneficência e verdade? Indo até Jesus, que revela perfeitamente o Pai, aliviando-nos da carga, livrando-nos da servidão e nos resgatando para Deus. Mateus 11,
25 a 30. Presta atenção. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim. E indo a Jesus. Conhecer bem a Deus é ir a Jesus. Para que você e eu conheçamos a Deus de verdade mesmo, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus. O Filho de Deus, que abriu mão da sua glória, que veio em forma humana, humilhando-se em forma humana, nasceu sem pecado, gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, viveu uma vida que glorificava o Pai sem pecado, morreu como justo, sem qualquer pecado, pelos seus pecados, naquela cruz, para que sobre ele a ira de Deus fosse derramada, para que sobre ele, naquela cruz, ele fosse feito maldito no meu e no seu lugar, para que ele morresse a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai e para que nós tivéssemos vida eterna. E indo a Jesus. Você conhece bem a Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.